Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? São 8h45 da noite, o dia 14 de outubro. Eu sei que vocês estão tendo aula de informática. E à medida em que vocês forem entrando, vocês vão seguindo, né? Eu ainda hoje amanheci, não está muito legal aqui o cálculo, né? Salivar, então com meus remédios aí, então eu prefiro adiantar a aula, porque daqui a pouco começa a dar sono. E de toda forma, a aula vai estar gravada e vai estar disponível lá no ar, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar da onde a gente parou. Só queria mostrar para vocês uma matéria que eu estava lendo, essa matéria do dia 11 agora, de outubro, tem 3 dias atrás. Tá? Eu estava tentando entender por que o preço do combustível no Brasil está tão caro. E aí, quando você vai olhar aqui, esse preço aqui é em dólar, tá? Então, por exemplo, lá em Hong Kong, o preço do litro da gasolina está $2,59. Então, só para vocês terem uma ideia, dando uma olhada na cotação do dólar de hoje, cotação do dólar hoje, tá? 5,51. Então, vamos pegar aqui 5,51 vezes 2,596. Em Hong Kong, o litro da gasolina está R$14, tá? Se a gente for pegar Portugal, aqui, ó, 5,51 vezes 1,984. Esse é preço médio, tá? Está quase R$11 o litro da gasolina hoje em Portugal. Aí você pode olhar aqui, Dinamarca, Noruega, Países Baixos, Países Baixos é Holanda, tá? Itália, Grécia, Islândia, Finlândia, são países ricos, tá? Singapura. Você vê que o Brasil vai aparecer bem depois. Tá vendo? O Brasil vai estar por aqui. Onde é que ele está? Rapaz, na hora eu bati o olho, achei ele rápido, então. Tá, não tá muito perto. 5,51 vezes 1,394. 7,68. Calma aí. 5,51 vezes 1,4. Preço médio 6,08. Hoje subiu de novo, né? Esse dado é do dia 11, tá? De 3 dias atrás. Então, assim, você vê que muitos países do primeiro mundo estão numa situação de crise aí, né? Quando a gente estudou geopolítica, a gente levantava a possibilidade de uma grande e grave crise econômica. Você vê aqui, ó, Venezuela é a gasolina mais barata do planeta, $400. Só que ninguém tem carro para comprar lá, né? Ninguém consegue abastecer. Você chega no posto de gasolina lá, existem vários filmes que mostram isso. Tá lá na bomba, 400, aí você pergunta, mas tem gasolina? Não, não tem.
Então, assim, é fictício isso aí, tá? Deixa eu botar aqui. Isso é a capa de álbum, tá, gente? Só para vocês não ficarem. De toda forma, na hora que eu subir a aula para vocês, eu vou deixar esse link. PowerPoint. Eu fiz questão de colocar isso para vocês, para a gente primeiro entender que essa crise do combustível é mundial, a crise energética mundial tem muito a ver com a desaceleração da economia mundial, do globo no ano passado e a reaceleração muito forte nesse momento, porque aí a demanda que ficou reprimida esses quase 2 anos, ela voltou com força. E aí você gera inflação e você gera uma demanda crescente por energia, porque daí as fábricas que estavam paradas precisaram se reinventar, melhorar suas plantas, né, chão de fábrica, e, consequentemente, demandar mais energia. Então, nós estamos passando por essa crise de combustível, que é uma modalidade de energia, e crise de energia mesmo lá na Europa, muito forte. Inclusive, hoje tem uma matéria dizendo que estão acusando a Rússia de estar segurando o gás natural, né, que é a principal fonte de energia consumida na Europa. A Rússia é o maior exportador de gás do planeta. A Rússia diz que não, tem mantido os contratos certinho, pelo momento de demanda, enfim, está tendo uma discussão lá, porque estão tendo problemas com falta de energia, né? Principalmente agora, nessa época do ano, em que no hemisfério norte é inverno e eles demandam muito uso de energia para fazer a calefação das casas, né? O aquecimento dos ambientes nas casas, né? Meio fora da realidade para nós os cuiabanos, mas para quem mora no hemisfério norte é muito importante. Então, vamos voltar aqui no nosso curso de Direito Ambiental. Então, eu vou fazer só uma revisão rapidinha lá, quando a gente estudou na biologia, no ensino médio, o que é um ecossistema, tá? Esse conceito ele vai aparecer no século retrasado, tá? E ele vai dizer que é o sistema onde se vive, né? Onde os seres vivos vivem, né? Onde todas as comunidades de seres vivos vivem interagindo entre si e com o meio onde ele está, né? A comunidade de seres vivos, a gente chama isso de fator biótico. E aí o solo, água, umidade, temperatura, nós chamamos isso, altitude, nós chamamos isso de fatores abióticos. Tá? Então, designa o conjunto formado por todas as comunidades que vivem e interagem em determinada região pelos fatores abióticos que atuam sobre essas comunidades. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de um ecossistema terrestre, tá? Onde há uma cadeia alimentar, que começa no solo com os fungos e bactérias, né, que vai alimentar, de certa forma, as plantas, que precisam do sol, da umidade e do próprio solo para se desenvolverem, né, ter crescimento vegetativo, e aí os pequenos seres vivos se alimentam desses pequenos vegetais, que, por sua vez, esses seres vivos alimentam os seus predadores, e aí vai subindo a cadeia alimentar, e isso fica, então, num processo contínuo de renovação de matéria orgânica, né, o tempo todo, que é o que mantém a vida no planeta. Então, como eu já disse, o que são os fatores bióticos? São
é formado por todas as populações que existem num determinado local, né? Sejam animais, plantas, bactérias. E abióticos são os fatores externos, como água, sol, gelo, vento, umidade relativa do ar, pressão atmosfera, altitude, regime de águas, tudo mais. Okay? Bom, e aí em um determinado local, seja uma vegetação de cerrado, mata ciliar, caatinga, mata atlântica, pantanal, floresta amazônica, tudo isso aí influencia naquelas comunidades, tá? E aí, quando eu falo em ecossistema, eu falo então em inter-relação entre esses fatores, tá? Esses fatores influenciam e são influenciados pelos outros fatores e vice-versa, tá? Então, os bióticos eles vão se interrelacionar com todas as comunidades e o meio externo e vice-versa, influenciando e sendo influenciado. É o que a gente chama de interação, tá? Então, ecossistema, por conclusão, por definição, é o conjunto de comunidades interagindo entre si e agindo sobre e ou sofrendo a ação dos fatores abióticos. Tá? Aqui é um exemplo de um ecossistema no ambiente aquático. Tá? Então, da mesma forma, tudo que está aqui no solo, com os fungos e bactérias, vai produzir algumas vegetações aquáticas que vão ajudar na purificação, na qualidade da água, né? E aí vai alimentar os peixes, desde os pequenininhos aos maiores, isso entra na cadeia alimentar e vai acontecendo, então, aquela questão a partir do momento que um animal morre, ele vai servir de alimento para outros animais. Às vezes até para os elementos inferiores da cadeia alimentar. São as bactérias que fazem a decomposição das matérias orgânicas, depois que elas morrem. Biosfera, ele vai ser criado em 1875, nesse conceito, e ele vai emprestar uma ideia. Quem vai criar esse conceito é um geólogo chamado Eduardo Suez, e ele vai emprestar esse conceito, ou a estratégia de criar esse conceito, em cima de conceitos lá da própria geologia. Tá? Então, na geologia, tem a litosfera, que é o conjunto de sólidos da Terra. A atmosfera, conjunto de gases na Terra. Hidrosfera, conjunto de águas da Terra. Aí ele cria, então, um conceito chamado biosferas, que é a somatória, o resultado de todos os ecossistemas que existem na Terra. Ou seja, desde uma determinada profundidade no solo ou no sistema aquático até uma determinada altura na atmosfera, aonde tiver vida, a gente chama de biosfera. Tá? Então, se eu estou dizendo que é onde tem vida, então, consequentemente, onde tem vida, essa vida está no ecossistema. Então, na hora que eu somo todos os ecossistemas da Terra, eu formo um conjunto gigante chamado biosfera. Bom, e aí eu tenho os níveis de organização. Tá? Eu tenho moléculas, que é formado por um conjunto de átomos. Essas moléculas, aliás, de átomos. Aí essas moléculas vão criar células, vão criar organelas, e essas organelas vão criar células. Tá? Então, a célula ela é composta por várias organelas e moléculas, que vai formar o todo. Tá? Essas células vão se agrupando e vão formando tecidos. Esses tecidos vão se agrupando e vão formando órgãos. E esses órgãos vão se agrupando e vão formando sistemas de órgãos, sistema circulatório, sistema excretor, sistema ósseo, tá? Sistema digestivo. Então, tá tudo aí. Tá? E aí, tudo isso daqui forma um indivíduo. Vários indivíduos formam populações de indivíduos, aí várias populações de diversos indivíduos, gato, cachorro, homem, macaco, periquito, formam populações, formam comunidades, tá?
Então, se você pegar todos os homens que tem em Cuiabá, depois todos os cachorros que tem em Cuiabá, pomba, são populações de indivíduos. A soma de todas as populações, eu tenho as comunidades. E dentro de uma determinada região, todas as comunidades vão formar ecossistemas, e aí, se eu somar todos os ecossistemas, eu formo a biosfera. Bom, esse nível de organização para nós é importante. Por quê? Tá? Por que ele é importante? Porque isso tudo aqui, ó, ele é estudado lá na biologia. Tá? Para o direito ambiental, só interessa aqui. A partir dos indivíduos, as populações, comunidades, ecossistema e biosfera. Então, aqui é o limite de onde vai atuar o direito ambiental. Tá? Tranquilo? Só para a gente saber desse tipo de detalhes. Bom, bioma. É importante esse conceito. Tá? Que agora eu já estou começando a entrar em conceitos lá da biologia que interessa para o direito ambiental. Então, bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas, mas que possuem um certo nível de homogeneidade, ou seja, eles têm um nível de semelhança, similitude, né? São as comunidades biológicas, ou seja, as populações de organismos da fauna e da flora, interagindo entre si e interagindo também com o meio físico chamado abiótico. O termo bioma vai surgir no século passado, foi esse rapaz que criou, tá? E define como uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características são definidas pelo macroclima, a fitofisionomia, ou seja, os vegetais são muito parecidos, por mais variados que sejam as suas essências, mas eles têm um jeito muito parecido. O solo é praticamente a qualidade do solo, a estrutura do solo é praticamente a mesma e estão na mesma altitude. Tá? Então, quando isso acontece, eu começo a definir biomas. Tá? Em alguns casos, eles podem ser caracterizados com a existência ou não de fogo natural. Né? Com o passar dos anos, a definição do que é um bioma passou a variar de autor para autor. Tá? Esse aqui é um exemplo do que é um bioma. Tá? Que a gente pode, na verdade, a gente tem vários biomas. Tá? Então, eu tenho aqui um bioma de montanha, deixa eu botar aqui. Eu tenho aqui um bioma de montanha, eu tenho aqui um bioma aqui de baixo relevo, e eu tenho um bioma aqui intermediário. Você vê que as árvores aqui, elas são semelhantes nessa parte. Aqui já a vegetação também é semelhante e é diferente daquela outra. E na montanha é bem peculiar. Ok? Então, aqui nesse corte que ele fez, eu vejo que eu tenho aqui uma altitude, aqui eu tenho um fundo de vale, então a vegetação aqui é diferente. Então, eu consigo definir aqui pelo menos 2 biomas, de acordo com esses conceitos que o Frederico Eduardo Clemens trouxe em 1943. Estava terminando a Segunda Guerra. Biomas brasileiros. Isso aqui eu peguei no IBGE, tá? E se eu peguei no IBGE, é oficial. Fiz questão de pegar no IBGE porque você vai ver que vai ter um autor que vai falar em bioma mangue. Não existe isso oficialmente no Brasil. Pode ser que um dia o IBGE reformule essa situação e aí crie mais um bioma no Brasil. Então, os biomas no Brasil são esses, tá? Aqui embaixo, no sul, eu tenho o bioma Pampa. É um bioma do Planalto, tá? Ele vai pegar o Uruguai e vai até a Argentina, certo? É uma região alta de Planalto, fria,
e uma vegetação bem típica, tá? Bastante úmida e vai se caracterizar sobre uma temperatura tropical. Aqui eu tenho um bioma que é muito extenso, chamado Mata Atlântica. Então, ele vai pegar aqui, próximo, para baixo de Porto Alegre, um pouquinho, e vai até lá, quase no Ceará. Toda essa parte da costa brasileira, entrando aqui um pouco no centro-oeste. Tá? Aqui que está o pau-brasil, tem a araucária, tá? Então é uma vegetação bem típica, bem característica, árvores altas, clima subtropical, né? Vegetação densa, o clima também, como eu disse, é subtropical, variando para tropical, né? De gelado para menos gelado. Essa faixa aqui, gente, que está aqui na bolinha, ó, a gente chama de faixa de transição ou zona de transição. Ela não é bem assim, tá? Você não consegue ver isso muito claramente. Né? Você vai andando de carro aqui, você nem percebe que vai mudando a vegetação. Mas é chamada de zona de transição. Aqui vem um bioma também bastante importante, que é o bioma cerrado. Então, ele meio que se mistura aqui na região sul, ali no meio da Mata Atlântica, entra aqui nessa parte sul do centro-oeste e vai até lá em cima, lá aqui eu acho que não é Ceará, Ceará eu acho que vai estar por aqui assim. Esse aqui é Piauí, Ceará está aqui. Então vai até o Piauí. Pega o sul do Ceará, enfim. Aqui a vegetação, o fator limitante do solo é o alumínio, salvo engano, é o alumínio. Então, as árvores são espaçadas, são retorcidas, baixas, bastante formação de cortiça na sua casca, né, para aguentar as queimadas anuais. Tá? E aí tem uma faixa que é de planície e uma faixa que é de planalto. Tá? Muito rica, as pesquisas estão apontando que o bioma cerrado é muito rico em fármacos. Então, as pesquisas apontam que os fármacos do próximo, deste milênio, que vai resolver o problema mundial de muitas patologias, vai sair aqui desse bioma. Aqui o bioma Caatinga, né? O clima é árido, quase que de deserto, porque o regime de chuva aí é bem complicado. Aí tem uma vegetação de savana, cactos e tudo mais. Tá? Então, é bem típico. Aqui o bioma Pantanal pega, a maior parte dele está em Mato Grosso do Sul, a outra parte está aqui em Mato Grosso e pega um trechinho aqui na Bolívia. É a maior planície alagada do mundo. Ela é alagada porque ela tem, tipo assim, um Pantanal do começo até o fim, eu acho que dá 90 metros de queda. 1.400 quilômetros, a planície vai ter uma queda de 90 metros. Por isso que a água ela é bem lenta, ela não pega velocidade nos seus rios, e no período de chuva, ela entra para os campos. Tá? E aí a vegetação é diferente, são árvores altas, mais adensadas, fauna também é mais peculiar, um pouco diferente da fauna daqui, um pouco diferente da fauna da Mata Atlântica, bem diferente da do Pampa, bem diferente da Caatinga. E depois vem o bioma Amazônia, ou floresta. São árvores muito altas e bem adensado, um regime de chuva muito forte, baixa densidade populacional. E essas são as coisas que a gente conhece. Tá?
Essas imagens que a gente vê muito na televisão da Amazônia queimando, é numa região do Pará, próximo da Transamazônica, ali, tá? E da BR-63. Então, é só aquela região que todo ano alguém põe fogo, e aí vem os canais de televisão do exterior e filmam isso. Parece que toda a Amazônia está pegando fogo. Né? Existe aquela máxima que diz que uma mentira contada 1000 vezes passa a ser verdade. Ok? Bom, quando a gente olha aqui a situação do Mato Grosso, a gente vai perceber que Mato Grosso é o único estado do país que tem 3 biomas. Tem o Pantanal, tem o Cerrado e tem floresta. Como eu disse, a fonte é o IBGE. Aqui são exercícios, tá? Esses exercícios, eles só têm razão de ser quando a aula é presencial, né? Como nós estamos em aula remota, não tem muito sentido eu fazer esses exercícios, porque eles vão, eu peço para vocês preencherem as lacunas, dando tempo, e depois eu vou dando as respostas, tá? Então, só para mostrar o porquê que nós vamos pular esses exercícios aqui na aula, porque não tem sentido. Aqui apenas para mostrar para vocês, tá? Que é importante. Né? A pergunta é: quantos biomas são encontrados em Mato Grosso e quais? Tá? Então, aqui tem um mapa de Mato Grosso que mostra que são 3 biomas. A Amazônia corresponde a 53,6% do território de Mato Grosso. Cerrado representa 39,6%. Né? E você vê que ele considera que é um trecho aqui, ó, como a Amazônia, e aqui Pantanal 6,8%. Isso aqui eu peguei lá no governo do estado do Mato Grosso, tá? Então, isso varia muito de uma fonte para outra. Tá? Mas está aí. Bom, aqui agora tem que ir lá no direito civil e pegar alguns conceitos que tem no direito civil, porque eu vou precisar desses conceitos aqui no direito ambiental. Pegar emprestado do direito civil aqui no direito ambiental. É muito comum o direito civil emprestar seus conceitos, parte de seus princípios, tanto para o direito ambiental quanto para o direito do consumidor também. Ele empresta um pouco no direito do trabalho, enfim. Tá? Bom, eu preciso fazer uma distinção de dois conceitos jurídicos, tá? Do que é coisa e do que é bem, tá? Coisa é tudo aquilo que existe no universo que não seja o homem, tá? O conceito clássico diz assim, ó, coisa é tudo aquilo que existe e que não tem personalidade jurídica, que apenas o ser humano é que possui personalidade jurídica. Personalidade jurídica é a capacidade que o homem tem, desde que ele nasce, de atrair para si direitos e obrigações. Então, só o homem consegue fazer isso. Tá? O cachorro ele não consegue atrair para si direitos e obrigação. O cachorro não tem direito nem obrigação. O gato também não tem. Tá? Quem criou o direito dos cachorros foi o ser humano. Mas se ele for lá e revogar a lei, acabou. Entendeu? Então, sempre vai ser a faculdade humana, né, que vai definir essas coisas. Mas, em tese, só o homem possui personalidade jurídica, porque só ele tem a capacidade de atrair para si direitos e obrigações. E, a partir de que ele vai atraindo direitos e obrigações, ele vai formando o seu patrimônio. O patrimônio nada mais é que o conjunto de direitos que ele conseguiu amealhar ao longo de sua vida. Ok? Então, tirou o ser humano, o que sobrou é coisa. Tá? Então, aqui nesse exemplo, aqui, ó,
Tudo isso daqui é coisa. Não sei se você sabe. Se meu ponto laser consegue mostrar para você. Tudo isso aqui é coisa. Se está debaixo da água, se estiver voando algum passarinho aqui, é coisa. Se tiver um homem nadando aqui, esse não é coisa. Esse é ser humano. Ok? Ó, isso também é coisa. Aliás, tudo aqui é coisa. Tá? O cavalo é coisa. Essa cela é coisa. O bacheiro aqui é coisa. A rédea é coisa. Isso tudo aqui é coisa. Beleza? E aí, essas coisas aqui vai ter uma qualidadezinha, né? Então, a gente diz que coisa gênero, bem é espécie. E aí, o que são bens? Então, bens são coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que... O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que bens são coisas. Tá? Mas elas têm algo assim, muito peculiar. Elas são úteis, ou seja, elas têm uma utilidade, elas são raras, não existe de qualquer forma, aí qualquer um pode pegar para si, e elas podem vir a pertencer ao patrimônio de alguém e, consequentemente, possuem valor econômico. Então, se eu pegar uma coisa, se ela for útil, rara, pode vir a participar do patrimônio de alguém e tem valor econômico, eu chamo essa coisa de bem jurídico. Tá? Bem jurídico. Bem. Tá? Por isso que eu falo, coisa é gênero, bem é espécie. Ok? Vamos para frente. Isso aqui é um bem jurídico. Tá? Isso aí você não encontra em qualquer lugar. Foi preciso pegar os minérios e moldarem, né? Fazerem as ligas, pegar borracha, e foi montando esse carro aí. Tá? E ele tem um valor econômico, ele tem uma utilidade, ele pode pertencer ao patrimônio de qualquer pessoa, desde que compre. Então, isso aqui é um bem jurídico. Bom, agora nós vamos entrar na classificação das coisas, né? Ou dos bens. Tá? Isso é para fins de estudo e de como a gente resolve alguns problemas quando aparecem na sua vida, na nossa vida, no dia a dia, ao longo do nosso caminhar. Bem imóvel, tá? Isso é uma forma de eu classificar com relação à sua capacidade de movimentação, de mobilidade. Então, esse conceito vem lá do artigo 79 do nosso Código Civil. Ele diz que bem imóvel é o solo e tudo aquilo que eu consegui incorporar no solo, seja de forma natural, que são o caso dessas árvores, que você plantou e ela foi crescendo, e ela está fixa, ou de alguma forma artificial, em que o homem foi cravando no solo e edificando ao longo do tempo. Então, esse aqui é um bem imóvel, as árvores são bem imóveis, esse lago é um bem imóvel e o solo também é um bem imóvel. Ok? O contrário do bem imóvel são os bens móveis. Tá? É tudo aquilo que eu consigo movimentar, seja por força que ele mesmo tem, que é o que acontece no carro, por exemplo, ou por força externa. Tá? E aí, esse bem, ao se movimentar, ele não perde a sua substância, as suas características físicas, não perde valor econômico. Ele continua sendo útil. Tá? Então, é o caso de um relógio, por exemplo. Tá? Então, eu posso movimentar, põe no braço e sair andando com ele, ele continua sendo relógio. Tá? A sua camisa, o seu short, seu computador,
seu carro, são bens móveis. E semoventes são os animais, sejam eles selvagens, domesticados ou domésticos. Tá? Selvagens é aquilo que nunca vai conseguir conviver na presença humana. Domesticado é aquele que nasce selvagem e, com o tempo, você consegue fazer com que ele consiga conviver na presença humana. E doméstico é aquele que, por si só, desde que nasce, ele vive bem na presença de seres humanos. Isso aqui são domésticos, patinhos aqui. Tá? Todo cavalo, gente, ele nasce selvagem. Aí você tem que fazer a doma, né, para que ele aceite conviver com o ser humano. Bom, com essa forma aqui de classificação, é com relação à possibilidade de um determinado bem ser substituído por outro ou não ser. Tá? Se ele permitir que ele possa vir substituído por outro, da mesma espécie, qualidade, quantidade, tá? Eu classifico esse bem como fungível. Ok? Agora, que é o caso aqui, ó, por exemplo, são garrafas de uísque, que, por sinal, é um dos mais famosos do mundo. Talvez, na minha avaliação, é o melhor uísque do mundo. E não à toa que é o meu preferido. Então, assim, eu posso pegar essa garrafa e substituir por outra. Nada impede. Né? Alguém me deu de presente um uísque, esse aqui, mas eu gosto mais desse da cor verde. Eu vou lá e substituo. E pago uma diferença, se for o caso, eu pego crédito. Então, essa é uma característica dos bens fungíveis. Ok? Tranquilo? Infungíveis, eles têm alguma característica peculiar própria que faz dele único no mundo. Quando isso ocorre, ele não admite ser substituído por outro, porque só tem ele. Então, isso é o que a gente chama de bem infungível. Então, por exemplo, uma obra de arte. Tá? Quem pintou esse quadro aqui, por mais que ele queira fazer uma réplica dele, não sai igual. Então, passa a ser único. Tá? É importante aqui eu vou até voltar para cá. Por exemplo, os pincéis, tinta, a tela, quando está lá na loja e que o Leonardo da Vinci foi comprar para fazer essa composição, todos esses caras ali são fungíveis. Ele pega lá uma bisnaguinha da cor azul e fala, não quero essa que está muito seca, me dá uma que está mais... Mesma cor, está menos dura. Então, ele vai pegando as bisnagas de cores, né? Pincéis, isso tudo são bens fungíveis, que eles podem ser substituídos. A hora que ele começa a fazer a composição da tela, a partir daí, essa tela passa a ser infungível. Só tem ela e não tem outra no mundo. Consumíveis, tá? Consumíveis. Consumíveis é uma definição da lei, são todas as coisas em que vai importar, vai acontecer, vai impor a sua imediata destruição tão logo ela começa a ser utilizada. Tá? Então, por exemplo, você pediu uma lagosta lá, a partir do momento que você começou a comer a lagosta, ela vai sendo destruída. Ok? E ainda tem mais uma outra situação, mais uma outra característica que classifica uma coisa como consumível. Vai ser toda aquela que estiver destinada à venda. Tá? À venda. Ok? Então, alienação aqui significa venda. Então, se o produto estiver numa vitrine à venda, não interessa qual for, ele é, naquele momento, classificado como consumíveis, que está no mercado de consumo. Fora isso, se a sua imediata utilização, resultar na sua imediata destruição,
é também, por essa definição, um bem consumível. E aí, o que é o oposto dele? Não consumíveis são coisas em que a sua utilização não importa a sua imediata destruição. Então, esse carro que você comprou ele, você está usando, ele demora para estragar. Um sapato, uma caneta, então são bens não consumíveis. Mas aqui tem uma pegadinha de concurso público, tá? Esse carro aqui, quando ele está lá na concessionária, ele está destinado à venda. Então, naquele momento que ele está lá na concessionária, ele é classificado como bem consumível. A partir do momento que alguém comprou e levou para usar, ele muda a sua classificação e passa a ser um bem não consumível, porque não vai importar a sua imediata destruição. Já a lagosta, qualquer que seja a situação dela, ela será sempre um bem consumível. Porque se ele estiver lá à venda no restaurante, é bem consumível. Na hora que você botou no prato e começou a comer, ela se destruiu, continua sendo bem consumível. Tá? Isso é pegadinha de concurso. Tá? Quem for fazer concurso, isso aqui cai muito. Bens divisíveis são aqueles que admitem que você vá porcionando, vá dividindo, vá tirando partes dele, sem que ele perca a sua substância, a sua utilidade ou baixe bastante o seu valor econômico. Tá? Aqui, ó, o que importa não é baixar o valor econômico. O que importa aqui é diminuição considerável de valor. Se não houver uma diminuição considerável do valor, ele é um bem divisível. Se houver uma diminuição considerável do valor, na hora que você começa a dividir, aí ele passa a ser o oposto, que é o bem indivisível. Tá? Então, o indivisível é o oposto do divisível. Ele não admite que ele seja fracionado, porque ou ele vai perder a sua substância, ou ele vai perder a sua utilidade, ou vai perder muito o seu valor. Tá? Tranquilo? Então, eu vou dar 2 exemplos aqui muito interessantes. Olha aqui, ó. Aqui são bens divisíveis. Tá? É uma gleba, era uma área grande que eu tinha, que chamava gleba, e aí eu resolvi implantar nessa gleba um loteamento. Então, eu fui dividindo a área em vários lotes, implantei essa via aqui, coloquei uma praça aqui, ou seja, essa gleba, quando ela era uma área bruta, ela valia X. Provavelmente, depois que eu fiz esse parcelamento do solo, ele não só admitiu essa divisão, mas como também subiu bastante. Provavelmente vai subir bastante o seu preço. Tá? Tranquilo? Já esse cara aqui, ó, ele é um campeão mundial dessa raça. Tá? Que, aliás, está muito famoso, né? Que é o Angus. Esse é um Red Angus. Tá? Vermelho. É um taurino. Raça europeia. O que difere ele do zebuíno, que é a raça indiana, é que o taurino não tem o tupi. Tá? Quando, num caso desse, esse touro ele é premiado, ele passa a ser único. Então, ele é infungível. E aí, se você matar esse touro para vender a picanha dele, ele vai ser vendido pelo mesmo preço de uma picanha normal, de qualquer outro boi. Logo, ele vai ter uma diminuição muito forte do seu preço, porque esse touro, por ele ser um campeão da raça, o sêmen dele é vendido por milhares de reais. Então, um touro desse vale milhões de reais. Se você matá-lo, ele vai perder muito, ele vai passar a ser preço de uma picanha normal. Portanto, ele é classificado como indivisível, por essa característica, que diminui muito o valor dele. É diferente de um boi normal, em que você mata o boi e vai dividindo ele todinho,
e vai vendendo as partes. Então, você paga, vamos lá, R$ 2.000 um boi, na hora que você desmonta ele e vende em partes, você vende, consegue vender por 4.000, 4.200. Então, você ganha dinheiro. Tá? Tranquilo? Então, neste caso, porque não há, pelo contrário, há um acréscimo de valor, eu digo que esse boi é divisível. Esse aqui, porque ele é infungível, ele é único, eu digo que ele é indivisível. Uma outra característica, a picanha desse boi aqui, ela pode ser trocada por uma outra picanha. Não gostei dessa, perto daquele outro lá. Está lá um monte de picanha em cima na câmera fria ali do açougue, você escolhe qual você quer. Então, é também um bem fungível. Tá? Tranquilo? Então, como é que eu vou classificar esse boi aqui de cima? Ele é semovente, ele é fungível, ele é consumível e ele é divisível. O de baixo, ele é semovente, ele semovente, ele é infungível, ele é indivisível e o outro esqueci. O outro esqueci. Uma falhazinha de memória aqui. Acontece nas melhores famílias, nas piores com maior frequência. Bom, nós estudamos os direitos, tá? Então, quando nós estudamos as coisas, tá? Nós estudamos as coisas, certo? Ou bens jurídicos. Tá? Os bens jurídicos, eles são o núcleo dos direitos. Por quê? Porque eles, como nós vimos, eles podem vir a integrar o patrimônio de alguém. Ok? Então, todo direito tem um núcleo, os bens são seu núcleo. Tá? E aí eu não coloquei essa questão aqui do alguém. Então, o alguém é o que nós vamos estudar agora, que é a titularidade. Quem é o portador? Quem é o dono? Quem é o credor? Quem é o possuidor de um determinado direito? É o que nós chamamos de titularidade. Tá? Existem algumas formas de eu classificar a titularidade. Tá? Individuais. Tá? Então, eu tenho um determinado bem, que é um núcleo de um direito, e esse bem está vinculado a uma única pessoa perfeitamente identificada ou identificável. Tá? Ok? É muito comum os direitos que envolvem direitos de personalidade como os direitos de propriedade. Então, eu sei, por exemplo, quando alguém olha o meu computador, eu falo, não, esse computador me pertence. Tá? Então, o conceito de propriedade privada é o vínculo que une um bem a uma determinada pessoa. Tá? Esse vínculo de união faz com que essa coisa pertença a alguém, vai compor o patrimônio de alguém. Esse é o conceito de propriedade privada. Ok? Tranquilo? Então, a propriedade privada, o conjunto de bens, o conjunto de bens que podem compor uma propriedade privada pode ser a mais variada possível, com bens móveis,
imóveis, semoventes, fungíveis, infungíveis, divisíveis, indivisíveis, consumíveis e inconsumíveis. Tá? Então, quando você ouvir propriedade privada, não é só um imóvel, tá? É tudo que possa vir a pertencer a você. Então, quando você ouve aquele Estado ele não admite a propriedade privada, significa que os seus cidadãos não possuem nenhum bem em seu patrimônio. Tudo é do Estado. Ok? Tem gente que gosta disso. Tem gente que não gosta disso. Aí é uma questão só de se refletir, né, e se debater em sociedade. Mas o conceito é esse. Tá? O conceito é esse. Beleza? Conceito jurídico. Então, individuais é a titularidade que um determinado bem, seja um daqueles que eu citei ali para vocês, está vinculado a uma determinada pessoa, perfeitamente identificado. Quem é o dono desse carro? É fulano de tal. Pronto. Né? O titular é individual. Eu vou deixar para explicar isso mais lá na frente. Tá? Coletivos. Tá? Coletivos são aqueles vinculados a um grupo de pessoas identificáveis ou identificadas, e normalmente decorre de uma situação jurídica de fato. Tá? Ou seja, foi feito um documento jurídico em que um determinado bem, que é o núcleo do direito, uma determinada coisa, né, que é o núcleo do direito, pertence não só a uma pessoa, mas um grupo de pessoas. Tá? Esse documento é que ele está dizendo que é uma situação jurídica de fato. Então, por exemplo, você tem uma empresa que tem 3 sócios. Então, todo o patrimônio daquela empresa pertence àqueles 3 sócios, na proporção das suas cotas sociais. Ok? A área comum de um condomínio pertence a todos os condôminos. Ok? Tranquilo? Algumas são divisíveis, outras são indivisíveis. Então, por exemplo, a área comum do condomínio, elas são indivisíveis. Você não pode falar assim, a piscina é só minha. Tá? Já, por exemplo, as cotas sociais da empresa, ela é divisível. Você pode passar uma cota para alguém, comprar mais cotas, aumentar o número de cotas. Isso pode, tá? Agora eu volto nesse. Vamos lá nos individuais homogêneos. Tá? Bom, esse conceito ele é recente, tá? Foi uma solução que foi adotada para quando um grupo de pessoas experimentam junto um determinado prejuízo em decorrência de um determinado fato. Tá? Ok? Então, eles compartilham prejuízos divisíveis. A origem desses prejuízos é comum a todos. Tá? Bom, por que se criou esse conceito? Vou dizer por que criou. Imaginemos que um navio afundou e vitimou lá muitas pessoas. Bom, as famílias das vítimas, eles têm 2 caminhos que ele pode optar a correr. Ou buscar as indenizações de forma individual ou de forma individual homogênea. E eu vou explicar a diferença dos dois. Tá? Individual e individual homogêneo. Tá?
individual, a família vai entrar com a ação, vai ser sorteado um juiz, vai passar a colheita de provas e o juiz vai decidir se reconhece ou não os prejuízos dessa família e vai dizer o quanto que cai para cada um. Tá? Então, vamos supor que 100 famílias foram vítimas de um determinado acidente. As 100 famílias, cada uma entra com a sua ação. E tem 10 juízes naquela comarca. Então, muito provavelmente, por sorteio, cada juiz vai pegar 10 ações. E aqui vem uma situação que começou a dar muito problema para o judiciário. Os juízes, eles são independentes na hora de formar a sua convicção, né? Formar o seu entendimento e decidir. Esse é o chamado princípio da livre convicção do juiz. Então, vamos supor que todas as famílias fizeram o mesmo pedido. Nós queremos todos os prejuízos materiais do falecido e mais dano moral de R$100 mil. Pode ser que o juiz número 1 reconheça e dê R$100 mil de danos morais para aqueles 10 processos que ele julgou. O juiz número 2 pode achar que 100 mil é muito. E ele vai lá e dá 25 mil para cada família. O juiz número 3 diz que também é muito. E ele resolve dar R$35 mil para cada família de dano moral. E assim vai indo. Então, eu vou ter 10 soluções diferentes para o mesmo pedido e vai ficar uma sensação muito ruim para o Poder Judiciário, para aquelas pessoas que não conseguiram obter R$100 mil de dano moral. Por que esse juiz meu aqui só deu 25 e o outro deu 100 mil? Para evitar isso, qual foi a solução que se criou? As vítimas criam uma associação das vítimas daquele acidente, tá? E essa associação entra com uma única ação e o resultado dessa ação vai atingir todos os associados. Você evita essa sensação de injustiça. Tem alguma coisa aqui que eu não concordo. Por que o outro ganhou 100 mil e eu ganhei 25? E, finalmente, para a gente entrar num conceito mais novo, que são os direitos difusos. Tá? E aí eu vou pegar o autor, que é um dos livros base do nosso curso, que é o Fiorillo, Nossa Antônio Caixinha. A obra dele é Curso de Direito Ambiental Brasileiro. Tá? E ele diz o seguinte: olha, a titularidade difusa ela vai se apresentar como um direito transindividual, ou seja, ele ultrapassa a esfera do indivíduo. Tá? Tem um objeto indivisível, ou seja, o núcleo do direito, né? A coisa ela é indivisível, a titularidade ela é indeterminada e elas são interligadas a circunstâncias de fato. Tá? Esse é um conceito que vai ser criado na nossa Constituição, precisamente no artigo 225. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um direito cujo titular é difuso. Esse é um direito. Tá? Qualidade da água, qualidade do ar. Tá? Quem é o portador desse direito? Todo mundo. Quem que é todo mundo? Todo mundo que, de alguma forma, precisar dessa água aí. É o que a gente chama de circunstância de fato. Quem precisar dessa água, ele precisa receber essa água com qualidade. Tá? Então, você não consegue identificar. Em todos os outros ali, você, de alguma forma, você consegue identificar os titulares. No difuso, não. Ok?
qualidade do ar. Às vezes, alguém põe fogo lá em Sinop e a fumaça chega aqui. Tá? Então, é uma circunstância de fato. Aquele fogo lá acabou com a qualidade do meu ar aqui. Ok? Deixa eu apagar essas imagens, senão vai aparecer nos outros slides. Tá? Então, o direito ambiental ele vai trabalhar muito com direito difuso. Por isso que eu tive que fazer toda essa parte introdutória para que vocês entendam ou se acostumem com o que é um direito difuso. Fazer a hora aqui. Alexa, já deu 1 hora. Então, pessoal, nós já temos 1 hora de aula certinho. Então, nós vamos parar por aqui. Eu espero que vocês estejam bem. Provavelmente, a próxima aula nossa, ela será assíncrona. Tá? Assíncrona. Ou eu vou gravar uma aula e subir no AVA, ou eu vou passar uma atividade para vocês. E deixar também lá no AVA. Ok? Ninguém entrou hoje, não tem problema. A aula vai estar... eu vou subir no YouTube daqui a pouco. Fiquem com Deus. Cuidem-se. E até a próxima. Tchau.